pessoal, vamos fazer mais uma questãozinha dessa revisão do Enem. E essa diz o seguinte: a concentração de alguns medicamentos no organismo está relacionada com a meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento no organismo seja reduzida pela metade. Considere que a meia-vida de determinado medicamento é de 6 horas. Sabendo que um paciente ingeriu 120 miligramas desse medicamento às 10 horas, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração desse medicamento no organismo desse paciente às 16 horas do dia seguinte. Então, vamos fazer aqui primeiro de um modo um pouco mais simplificado e mais rápido por conta das condições do exercício aqui. A pessoa tomou esse medicamento às 10 horas, passaram-se 24 horas, e aí já é 10 horas do dia seguinte, depois mais 6 horas, e aí são 16 horas do dia seguinte, tudo bem? Então, para chegar em 16 horas do dia seguinte, eu ando 24 horas mais 6 horas. Por que eu dividi dessa maneira? Porque 24 é múltiplo de 6, que é o tempo de uma meia-vida. Então, para nossa sorte, eu posso dizer que nesse tempo de 24 horas aqui, eu tenho 4 meias-vidas. Não sei se o plural está certo, meias-vidas, tá? Mais uma meia-vida aqui. Ou seja, esse medicamento, esse período, é um período de 5 meias-vidas. Então, se eu tenho esse medicamento aqui com inicialmente 120 miligramas, eu vou ter que multiplicar por meio, ou seja, para fazer metade em uma meia-vida, depois metade mais uma meia-vida, mais uma meia-vida, mais uma meia-vida, mais uma meia-vida, ou seja, eu vou ter 120 miligramas dividido por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Beleza? Então, fazendo essa continha aqui, a gente chega em 3,75 miligramas, que é a alternativa C. Ok? Se eu quiser jogar isso aqui numa fórmula, eu posso pensar da seguinte maneira: a massa final aí do meu medicamento seria a minha massa inicial vezes um tanto de vezes meio, né? Porque eu vou ter que fazer reduzindo pela metade, pela metade, pela metade. Quantas vezes meio? Aí você vai pegar aqui um período de horas, no caso, e dividir por 6. Porque a cada 6 horas eu tenho uma meia-vida. Então, a fórmula seria essa. Ali no nosso caso, a gente teria que a massa final é igual à massa inicial, que é 120, vezes meio, elevado a... O período de hora foi de 30 horas, né? 16 horas do dia seguinte, dividido por 6. Então, a gente tem a mesma coisa. A gente tem o 120 vezes 1 sobre 2 à quinta, ou seja, 120 sobre 32, o que dá os mesmos 3,75 miligramas. Ok? Então, espero que tenha ficado claro e até a próxima!